Era para ficar aqui no VS Code, só que eu também não consegui fazer isso. Passa muita raiva. Aí eu deixei aqui mesmo. E aqui tá o site funcionando, peraí. Tem que abrir pelo CMD. Descer para a pasta. Documentos. Hum, É um hacker? peraí. Deixa eu deixar em tela aberta. Tá certo. Oh, caramba. Python. O que foi isso aqui, cara? Rapaz, eu espero que o Vitor Hugo entenda de banco de dados, viu? Cara, não é muito difícil. A parte mais difícil aqui é porque banco de dados parece um Excel por CMD. Tô ligado, eu vi uns vídeos de banco de dados, tá ligado? É tipo um Excel mesmo, organiza lá os coisas, cada um no seu quadrado, cada qual no seu quadrado. Opa, tem um alerta ali. HT. Empresa. Ô, desgrama. Qual foi? Pera aí, que deu um negócio errado aqui. Ctrl C. Eu fui apertar Ctrl C, eu não sei o que que deu. Ah, CLS. O que eu tô fazendo aqui, eu entrei no CMD e eu tô navegando pela pasta, até chegar na pasta do projeto. Tô ligado. Aí tem que copiar isso daqui, Ctrl C. Aqui, 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 aqui. Que que... Filho de uma égua. Ó o nosso amigo aqui, ó. O Tá. nosso, Aqui, o sim. nosso quinto membro do projeto. É, exatamente. É, como eu tinha te falado, eu fiz primeiro eu tô fazendo esse teste aqui para entender como é que funciona o back-end do Python. Então, eu fiz um formulário em HTML e eu fiz outra página em HTML que vai mostrar os cards. O que eu escrever aqui vai aparecer já já, só se liga. Fala qualquer coisa aí, pode escrever. É... I hate niggers. Olha lá, ó. Não sei se está dando de enxergar. Ah, aham. Todos esses cards aqui estão no banco de dados. Então, se eu vier bem aqui no MySQL, no MySQL, só atualizar, meu saco, vai ter que botar o comando de novo. Aí, tá vendo aqui, ó? Não sei se dá de enxergar, mas bem aqui tá Entendi. no banco de dados o E array niggers. então lá eu tipo, joguei cadastrei, o, coloquei lá a informação e aí ele já foi enviado lá pro MySQL. Exatamente. E naquela página a gente envia, nessa daqui a gente puxa de lá. Eu vou mostrar aqui. Mas essa aí no caso não vai ficar aparente. Vai, né? Como assim? Ah, não, vai. Vai ficar aparente, tipo, vai ficar aparecendo. Vai ficar no front-end no caso. Aí aqui tem essa função apagar.
que eu vi que era fácil de fazer com base nisso daqui, ó. Eu vou mostrar os códigos já já. Mas para mim apagar era muito difícil. Só que eu vi que não é tão difícil nesse exemplo, porque esse exemplo é simples. Então, para apagar um texto é meio que uma dificuldade mediana. Ia ter que ter sistema de cadastro. Então aqui eu fiz esse apagar só para testar mesmo. Inclusive eu vou apagar tudo. Mas no site não vai ter, no site oficial Não do vai Page ter você. apagar. É, não vai ter. E aqui se eu recarregar o banco de dados, tá vendo que não tem mais nada aqui. Só jogar esse negócio para cá. Aqui. Melhor. E bora ver os códigos. Esse aqui é a página principal em HTML que eu fiz. É só um formulário. Aí tem aqui Pararapiri, isso aqui tu já sabe. Tu só tem que ficar ligado nisso daqui, ó. Nesse action e nesse método post. O que que isso significa? Tu fez o formulário e quando tu clica para enviar o formulário, esse formulário tem que ir para algum lugar. O que que está acontecendo nesse caso aqui? O formulário ele vai ser enviado com o método post e o endereço, o caminho por onde ele vai ser enviado, digamos assim, é esse barra add aqui, ó. Barra add. Esse é o método, esse aqui é o caminho que ele vai seguir. Porque quando tu trabalha com sites, tudo é pelas. Eu fechei, né? É, não vai ter como reabrir. Mas dane-se, dá de ver aqui, tudo é pelas URL, ó. Aqui em cima. Então, nesse caso aqui, ó. Porra, aqui. O método é o post. Eu não me lembro agora qual é a diferença do post pro get. Que eu me lembro que no meu PI teve mó frescura por causa disso. Eu não me lembro agora qual é a diferença. Mas, enfim. Resumindo. Esse action com esse método. Isso aqui significa que quando você clica no botão, o formulário vai ser enviado pelo método post e pelo caminho barra add. E aqui dentro tem o input que tem esse texto aqui, esse name texto, que isso daqui é só para a gente. Eu vou mostrar aqui como é que funciona. Só fica ligado nessa questão de como que é enviado, que é a parte mais importante daqui. O resto é só um formulário normal. E aqui é a parte da lista, que é isso daqui, ó. Essa parte aqui do site, essa página. Parte mais importante de tu entender, porque o resto tu já entendeu, é essa partezinha do código. Essa parte do código tá em Python, por incrível que pareça. Ela tá usando dentro do framework do Flash, do Flask, tem uma biblioteca que é a Jinja, Jinja 2, não sei como é que pronuncia, que ela serve para carregar os templates no front-end. Isso daqui, ó, é Jinja 2. Tá carregando do Python para o HTML. Dentro desse primeiro colchete é uma repetição, um loop de repetição for. E aqui dentro tem esse conteúdo. O que está acontecendo aqui nesse for? O Python ele vai pegar a informação do banco de dados, ele transforma numa tupla. Eu vou te mostrar o que é uma tupla aqui rapidão, peraí.
Nada de importante aqui. É. Uma tupla, a forma mais simples é essa segunda opção aqui do X. Não sei se está dando de enxergar, eu espero que esteja. Que em Python fica mais fácil, no caso. Não, não. Tupla tu usa em qualquer linguagem de programação. Ah, Eu não sei a definição de tupla, mas tu tá ligado que qual é a definição de variável, né? sei. Variável, Variável é tipo, é o que vem, é o que determina depois o valor. sim, é o que tu consegue armazenar um valor, certo? É, Com uma tupla, tu armazena mais de um valor, consegue armazenar um bocado. Então, o que que eu estou definindo aqui? Eu estou definindo uma variável que recebe uma tupla. Então, essa variável pode armazenar vários valores. E o Python, ele, no exemplo aqui do site, ele vai pegar as informações do banco de dados e vai enviar para o HTML nessa forma aqui, ó, de tupla. Então, vamos supor, esse primeiro valor aqui, ó, é um valor do banco de dados, uma frase, no caso. E esse segundo valor é outra frase do banco de dados. Por que que tem esse um na frente? Porque no banco de dados tem um ID para cada frase. Então, tipo, cada frase que tu coloca vai ter um ID para identificar aquela frase. Tipo, a sim, primeira frase, tá ligado. segunda frase, Uhum, etc. entendi. Ah, isso daqui é uma tupla. E aí aqui, o que está acontecendo nessa linha aqui? Tem um loop for. Eu vou ter que voltar pro banco para cá mesmo. Naquele loop for, o que que acontece? Ele fica lendo isso aqui infinitamente. Infinitamente não, até acabar o valor. Então, por exemplo, vou copiar isso aqui para o banco de dados ou para o bloco de notas para te explicar. Tá vendo essa porcentagem? Essa porcentagem é qualquer valor inteiro, que é o que significa o ID. Ah, não, tô errado. Porra. Isso aqui é para representar a função no Jinja 2. Função ou comando. Isso daqui, ó. Esse colchete é só para. Qual é o nome? Fechar o comando. Não, não é só para fechar o comando, é para. Eu esqueci para que é. Mas esse colchete com essa porcentagem significa que isso aqui é um comando. Quando é só o colchete, significa que é só um elemento gráfico. Sim, lembrei agora. Aqui é só um elemento gráfico, aqui é um comando. Enfim, foca na parte do comando. Esse loop for, nesse exemplo dessa tupla aqui que eu te dei, o ID só vai até o 2, certo? Tu entendeu? Certo. Então, no caso, tu adicionasse até os 10 e até o 10. Sim. E o conteúdo em textos, que eu vou ter que te mostrar lá no código em Python, mas tem em mente que conteúdo é cada frase dessa aqui, ó. Esse aqui é um conteúdo, esse aqui é outro conteúdo. Esses também são só dois. O que que acontece? Esse daqui é o valor que o Python manda para o HTML, que não é para o HTML em si, é para o Jinja 2, mas eu vou falar HTML para ficar mais simples de entender.
Isso daqui é um loop for. Ele vai ler essa tupla do tamanho do ID. Se eu colocasse ID menos 1, ele só lia o 1. Porque aqui só tem 2 valores. Se fosse 10 valores, ele só lia até o 9. Ele vai ficar lendo isso daqui enquanto tiver o valor do ID. Como é um for, é até chegar no valor do ID. E o conteúdo é essa parte da frase. Que como tu pode ver aqui embaixo, tem esses dois colchetes escrito conteúdo. Aqui ele está exibindo a frase. Então ele leu na tupla, num loop, e depois ele vai exibir. Quando ele termina de ler a tupla, acaba o loop. Deu de entender, né? Compreendeu a mensagem? Mais ou menos, mas relaxa que tá tudo sendo gravado aqui e vai pro YouTube. Beleza, beleza. Essa parte Mas aqui eu tô, do, em geral, tô entendendo aos poucos. Pode continuar explicando. essa parte aqui do link é só para apagar. Não vou explicar isso, porque não vai usar no site. Enfim, ele lê a tupla, quando acaba o loop, e enquanto ele lê, ele coloca o conteúdo, que seria a frase. Sai do bloco de notas. Isso daqui, nessa parte aqui. Deixa eu voltar agora. Tem um arquivo CSS aqui também, só que, como eu disse, não precisa mais ficar explicando CSS. CSS é CSS. Só jogar no chat GPT que o chat explica. É que é a parte do centro do funcionamento desse site, que é o back-end, que está em Python, que está no Flask. Pera aí, Flask é o quê? Flask é um framework do Python. Python é a linguagem, Flask é um framework, uma Então, biblioteca. Flask é uma estrutura que usa no Python. Sim, sim. A biblioteca. Python é todo cheio dessas coisas. Para não falar que é cheio de viadagem. Aí aqui no início do código eu estou importando da biblioteca Flask, eu estou importando o que eu vou usar. Que no caso é o Flask, essa função render template, a função request e a função redirect. E eu também importo de outra biblioteca esse mysql.connector, que é uma função, não, é uma biblioteca que serve para conectar o Python diretamente ao banco de dados. Como eu estou usando MySQL, eu tive que usar essa biblioteca. Mas se eu tivesse usando SQLite, eu não ia precisar. Eu consegui fazer com SQLite? Não. Então eu tive que pegar essa biblioteca e instalar ela no Python para usar com MySQL. E bora começar. Esse app.flask é só para inicializar, não tem muito o que explicar. Aqui tá as partezinhas. Sabe o que é função, né? Ah, não, ainda não cheguei nessa parte. Os cabas não prestar atenção nas aulas de programação, bicho, vão se ferrar. Do Roberto? Não. Ah, mano, Ah, não, do não Roberto, precisa não, explicar não, isso não, não. no jogo, no Não, jogo, no jogo. não precisa explicar tão detalhadamente isso não. Relaxa. Resumindo, Por enquanto não. função é tipo uma função mesmo. Ela faz um monte de coisa, ela faz o que você pede para ela fazer. Vamos supor, para tu calcular desconto. Como é que tu calcula desconto? Tu não tem que tirar lá as porcentagens, parará, Ah, piriri? as regras de três. Sim, enfim, seja lá como for.
Eu podia criar uma função. Aí vamos supor aqui, ó. Pera aí, eu vou voltar, pô. Rapidão, dá de explicar aqui. Vou voltar pro bloco de notas. Vamos supor que tem um programa que toda hora eu preciso ficar calculando o desconto desses valores aqui, ó. 20, 50, 45, 80 menos um desconto de, sei lá, 30%, 5%. 5, 7, 5. Se eu tivesse um programa que pedisse para calcular isso daqui, eu podia calcular manualmente toda vez, ou eu podia fazer uma função para calcular o desconto, e toda vez que eu precisasse calcular, eu chamava essa função. Então, para cada valor desse aqui, em vez de eu ter que calcular individualmente, eu só chamava a função, calcular desconto. Entendi. Botava os parâmetros e pronto. É uma sequência de tarefas que geralmente é para não ficar tão repetitivo. Enfim, a primeira função que eu fiz é essa getConnection, que é para estabelecer a conexão com o banco de dados. Isso aqui, inclusive, tem que mudar para ter mais segurança, porque tem literalmente a senha do banco de dados aqui, e eu vi que não pode, mas eu não vou resolver isso agora. Amanhã eu vejo. Nessa função, eu só estabeleço os parâmetros para conectar com o MySQL, coloco o host, a porta, o usuário, data, nome do banco de dados, no caso, é a senha. Aqui é a parte do formulário. Esse @app_host, como que isso funciona? Como que o Flask funciona, no geral? Ele tem esse @app_host. O que que esse negócio faz? Quando alguém acessar a URL que tiver aqui, ele vai executar tal função. Então, o Flask, ele é baseado nisso. Quando tiver tal URL, chama tal função. Quando tiver outra URL, chama outra função. Explicando de forma bem resumida. Nesse caso aqui, essa daqui é a URL geral do site, porque esse site só tem um formulário e a outra página. Quando chamar essa URL, tem essa função de renderizar o template que está associada ao Jinja Tool, que eu já tinha explicado anteriormente. Já aqui é a função para inserir o texto no banco de dados. Tu tá vendo que tem aqui já no @app_host outra URLzinha com o /add e o método post. O que está acontecendo aqui? Quando eu clico aqui, ó, no index, na página do index, quando eu insiro o texto e clico no botão do formulário, tu se lembra que eu falei que vai ser enviado por um caminho com o método post, o caminho /add? Pois é. Esse caminho fica na URL. Quando o app_host ele vê essa URL que está com /add do método post, ele vai chamar essa função aqui. Essa função aqui, de forma bem resumida, ela vai estabelecer a conexão com o banco de dados com base na função getConnection. Ela edita o banco de dados inserindo o que o cara colocou no formulário. Ela salva no banco de dados. Ela fecha o banco de dados e depois ela redireciona o cara para outra página do site, que é a página que lista que ele escreveu, que é o que está aqui. Quando o app_host ele for o barra lista, quando na URL tiver esse barra lista, ele vai definir essa função, que é a função lista. O que que ela faz? Estabelece conexão, depois ela puxa do banco de dados essa linha aqui, ó.
que significa que ele está puxando do banco de dados a informação que eu quero. Aqui nessa variável textos, ele pega a tupla, essa função fetch_chow. Ela pega o que a gente quer assim, ó. O execute, ele vai no banco de dados e ele pega o valor. Mas para você utilizar aquele valor, você tem que usar a função fetch_chow. Ela pega o valor que a gente consultou no banco de dados e armazena em formato de tupla. Eu criei uma variável que usa uma função que pega o valor em formato de tupla de outra função que consulta o banco de dados. Ah, E depois eu fecho a conexão com o banco de dados e volto a render template, que é para renderizar no HTML que tem a ver com Jinja 2. Inclusive, ó, se tu ver, tem esse negócio aqui meio estranho que é textos recebe textos. Aqui tem esse texto. Esse textos aqui é esse textos daqui. O que está acontecendo? Essa variável que eu criei recebe a tupla recebe a informação da consulta. Nessa função render templates, eu crio uma variável textos e recebe o valor da variável textos. Mas essa variável textos que eu criei na render template, ela é utilizada no HTML. Ela não é utilizada no Python. Aqui no código do Python. Ela é utilizada no HTML pelo Jinja 2, que serve para renderizar no HTML. Que é o que eu tinha te explicado antes, que eu falei, que o Python manda para o HTML. Não, não manda. O Python manda para o Python do HTML, entre aspas. E a última função, que é para apagar do banco de dados, ela faz a mesma coisa que as outras. Ela estabelece a conexão com o banco de dados. Depois que ela estabelece a conexão com o banco de dados, ela edita o banco de dados, salva as alterações, fecha e redireciona para a URL da lista. E no final, a gente tem essa partezinha do código, que resumidamente é só para rodar o código. E é isso. Eu vou aplicar tudo isso daqui amanhã ou hoje, amanhã que eu quero dormir, no site oficial. O que eu vou ter que fazer pelo que eu estou vendo? A única alteração que eu vou ter que fazer vai ser nessa função execute, que é para consultar o banco de dados. E é claro, eu vou ter que ver no formulário direitinho e na parte desgramada lá dos card verde, que vai ficar chato pra porra de editar em CSS. ChatGPT vai trabalhar amanhã também, viu? Só dizendo aí. rapaz, bicho, Mas é isso. eu vou botar o. Vou falar pro Anthony assistir essas tuas aulas de CSS aí. Eu vou falar, bicho, a tela ali, o Kael assiste, te vira. Tô confiando nesse moleque, não. Mas, ó, por incrível que pareça, eu consigo entender muito mais esse código em Python do que qualquer CSS que eu mesmo fiz. Não vou mentir. Caralho. Porque Python tem lógica. CSS eu não encontro lógica nessa porra de jeito nenhum. Caralho. Eu dei uma olhada no CSS, só o que eu vi foi um monte de pixel, não sei o que, pixel e um monte de coisinha lá. Mano, CSS é chato pra porra de entender. E era pra ser um negócio simples, eu não acho simples. Eu sou muito burro pra CSS. Mas aqui eu consegui entender de boa. Entendi. Mas é isso. Amanhã a gente entra aí de novo. Amanhã com fé em Deus. Tá pronto já, de fato, o site. Porque Caraca, só falta. pronto, totalmente?
Mano, eu só preciso integrar isso aqui agora. Eu vou Caraca, copiar esse código, eu vou copiar esse código, vou mandar para a pasta do site e vou fazer as devidas alterações. entendi. E é isso. Agora, bora fazer o seguinte, abre o site lá. O site lá no. Pera aí, rapidão. Era o inicial copy. Agora vamos. Beleza, tu vai integrar aí. Aí vai, o cara vai apertar lá, enviar projetos. Aí vai colocar todos esses dados. Esses Uhum. dados vão lá para o banco de dados. E o banco de dados vai jogar lá para aquela pasta. É isso então. Sim, para aquela. Porra, não tem como fazer isso aqui. Para essa daqui, cadê? Sei, entendi. Aí tem essas partes de filtrar. Nossa, eu tinha esquecido disso. Puta merda. É, talvez o site não vai estar 100% completo amanhã, não. Mano, Mas isso aqui é detalhe. Isso aqui é detalhe. tô ligado. Mano, eu acho que eu acho que esse site não vai estar completo nem amanhã, nem daqui um tempo, porque a gente vai fazer algumas alterações. Vai alteraçãozinha aqui, acolá, vai. Porque assim, nós vamos levar semana que vem pro Alex dar uma olhada nessa Mano, primeira se parte. você não mostrar essa porra pro Alex, tipo, segunda, o tempo de você estar se esgotando também, viu? Eu sei, mano. E aí fudeu. Mas eu acho que ele não vai recusar, não. Mano, Primeiro eu que só, ele eu sabe só, eu só que tem pouco. preciso. É porque, tipo, na minha cabeça, na primeira vez que a gente tinha apresentado, a gente tinha apresentado essa parte. Só que agora eu lembrei que a gente não apresentou essa parte. Então eu não sei o que, que ele vai olhar pro site, o que, que ele vai falar. Ah, tá tudo errado. Porra, Tudo errado. Caralho, não, não, eu sei, não, não eu sei, eu tô ligado, eu tô só brincando, mas tipo, eu quero ver o que que ele vai opinar, o que que ele vai falar, ah, isso aqui não é assim, isso aqui é assado, entendeu? Mas eu vou tentar defender o máximo possível. Não, Alex, é por causa disso, 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 daquilo, daquilo, daquilo. Só que eu quero ver só a opinião dele mesmo. O que que ele vai falar? beleza. Aí vai ser o seguinte, vocês mandam o que eu já te mandei. Na verdade, eu não sei se eu te mandei atualizado. Manda o que eu já. Mostra pra ele que eu te mandei. Aham. Dá uma semana, mostra totalmente terminado já. Que eu acho que Tá. eu vou ter terminado. Que essa semana que vem tem uns eventos na universidade que eu não me inscrevi, que eu tenho que estudar para umas provas de cálculo também. Aí eu vou ter mais tempo livre. Que aí eu vou